Pois bem, meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria poder estar com os irmãos mais essa semana. Estamos hoje estudando a lição de número 9. Esse trimestre trata sobre o tabernáculo, então estamos aprendendo de forma especial tratar de cada objeto sobre o tabernáculo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a Arca da Aliança. O texto áureo está em Êxodo capítulo 26, o versículo 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo e o lugar, e é o santo dos santos. A verdade prática diz, por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com Deus santo e misericordioso. A leitura bíblica em classe vai estar no Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 25, do versículo de número 10 até o versículo de número 22. Então hoje nós vamos aprender sobre a Arca da Aliança, o seu significado, né, o que havia nela e o seu propósito, já apontando para a obra redentora de Cristo, já apontando para essa salvação tão maravilhosa que do Senhor nós recebemos. Então são vários nomes dados à arca, mas que não altera, né? Temos como Arca de Deus, Arca do Senhor, Arca da Aliança, Arca do Testemunho. Era o mais importante de todo o tabernáculo, uma peça confeccionada, né, por Bezaliel e a Eliabe, né? Foi confeccionada por eles, estava guardado no Santo dos Santos, e é algo importante que era uma vez por ano, que o sumo sacerdote ela entrava e era a peça mais valiosa, mas qual o povo não tinha acesso. Quando nós olhamos aí a figura de uma obra-prima, de uma obra de arte, seria assim de se imaginar que estivesse do lado de fora. E nós já vimos comentado, é interessante de notar que ela simbolizava a presença de Deus. E por ela simbolizar a presença de Deus, o povo passou no futuro a valorizar mais do que devia. De um objeto para representar a presença de Deus, ele passou a ser um objeto de adoração. E aí se tornou um problema. Infelizmente, os símbolos sagrados, a obra de Deus, por vezes, se nós não tomarmos o cuidado, e para você, professor, é interessante colocar esse ponto, é que em toda a obra de Deus, a figura que deve prevalecer sobre a nossa vida sempre será o Espírito Santo, Jesus Cristo e o próprio Deus. Nós sempre seremos instrumento na mão de Deus. Assim como essa arca era um símbolo e passou a ser uma figura como um amuleto, ao ponto deles levarem a arca depois que eles já estavam na Terra Prometida, eles usavam a arca nas guerras, né? Colocavam a arca na frente com a presença de Deus e estavam garantidos. Até o ponto que os filisteus levaram a arca de Deus. E mostrando que na realidade o que permanece é quando nós temos a sinceridade do coração, a comunhão. Deus não se deixa comprar, Deus não se deixa convencer. Deus, ele é todo poderoso. E o interessante é que era uma caixa pequena, 75 por 75, né? E 1,25 m, quer dizer, era uma coisa não muito grande. Então, e ela tinha um tratamento especial, porque ela tinha, além da caixa, ela tinha duas varas. Eu acho que o pastor Luciano se lembra de uma das recomendações que a Bíblia fala, de colocar essa arca de ser carregada somente pelos levitas, pelos sacerdotes, né, com as varas de um homem. Não podia, na verdade, nem se encostar nela. Ela vai ficar durante 20 anos na casa de Abinadab. Ela fica lá. Quando ela volta da terra dos filisteus, quando tem todo aquele infortúnio na terra dos filisteus, primeiro Dagon foi se quebrando. Depois todos os filisteus apareceram doentes. Então eles devolvem a arca e Saul reina durante 20 anos sem preocupação com a presença. Porque como ela simbolizava a presença, então ele não preocupou em trazê-la de volta para Jerusalém, então ela ficou na casa de Abinadab. Ficou na família de Abinadab 20 anos,
Quando Davi resolve trazer essa arca, quando ele assume o trono e resolve trazer, aí nós vamos ter um aprendizado interessantíssimo, que a presença de Deus não precisa de inovação. Não adianta ter boa intenção. Para Deus resolve a obediência. A obediência era o seguinte: coloque ali as duas varas, os levitas andem por igual, passos iguais, de maneira igual, não era para andar correndo, não podia correr e não podia encostar nela. E a Bíblia diz que pegaram a arca do Senhor, colocaram sobre o carro de bois, os bois eram novos, o carro era novo, tudo legal. A ideia era boa, o boi novo, carro novo. E aí já tirava o sacrifício, porque para carregar só com as tábuas, se nós olharmos só o peso dessas tábuas para se carregar isso no ombro, já não era fácil. E a Bíblia diz que os aiaiô, quando vê o movimento do carro, eles levantam as mãos e encostam para que a arca não caísse. E nesse momento eles morrem. Eles morrem, ali morrem, Davi se entristece, e essa arca vai ficar na casa de Obed-edom. É a mais perto que eles acharam, colocaram lá. Aí nós temos um aprendizado nisso que o presbítero, irmão Sérgio, abordou aqui. Você precisa fazer questão, não é da religiosidade, não é da simbologia em si. É se você valoriza o que aquilo representa, a presença de Deus. Na casa de Abinadab não se houve notícia de nenhuma bênção em 20 anos. Agora, na casa de Obed-edom, em 3 meses que a arca estava lá, alguém voltou e falou com Davi: olha, tem 90 dias que a arca do Senhor está na casa de Obed-edom e tudo lá está sendo abençoado. Quando tem um coração sincero e receptivo, e quando há a intenção de poder fazer sem tentar a retribuição, a pessoa é abençoada. Porque Deus sonda o coração, Ele prova os rins, Deus Ele analisa a nossa vida, e aí nós vamos ver na passagem dos Salmos que diz que antes que as nossas palavras saiam das nossas bocas, Deus já conhece. Então, quando nós temos a intenção que não é pura, a bênção não vem também. É verdade. Porque não dá para comprar Deus. É aquela questão assim: eu vou fazer uma campanha, mas qual a finalidade da campanha? Eu alcançar a minha vitória. Tá, mas por que você precisa fazer uma campanha se você é filho de Deus? O meu filho, se acordar às 9 ou às 10, ou se ele estiver desempregado ou empregado, ele é meu filho. Ele não deixa de ser meu filho porque ele me respondeu mal. Ele sempre será meu filho, ainda que um rebelde, mas sempre será. Eu vou ficar contente quando ele chegar do meu lado, me abraçar, dizer: pai, te amo. Que bom ter o Senhor como o meu pai. Isso me deixa extremamente feliz. Não é dinheiro, não é presente, mas é a consideração. Então, nosso Pai que está no céu e também no nosso coração, Ele sabe a intenção. Por que eu estou chegando dentro dele? Por que eu estou acordando de madrugada? Por que eu estou carregando um peso? A minha intenção qual é? É me beneficiar. É fazer com que eu me sinta bem e que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou abençoado. Mas na realidade somos abençoados até quando o mundo olha para nós: coitado, deve ter pecado, como foi o Jó, né? Deve ter feito alguma coisa, porque não é possível uma pessoa tão boa estar passando por essa situação. Então, nessa lição, enfatize, essa caixa chamada a Arca da Aliança, né, a Arca do Testemunho, quer dizer, é a figura que vai simbolizar a presença de Deus, mas não é a presença de Deus. Então nós vamos, a partir desse momento, estarmos abordando a segunda parte, que é o propiciatório da arca. Né? O propiciatório da arca, que aí vem essa palavra propiciatório. O que lembra propiciatório? Que de uma maneira que Deus ficasse pronto, satisfeito, propício, calmo, porque na verdade tinha que acalmar a Deus, porque nós vamos entender ao longo da história sagrada, até baseado naquilo que o profeta Isaías vai nos dizer, no capítulo 59, que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, essa tampa, ela representa isso, um Deus propício. Por isso estava ali 2 querubins, né, que o rosto tinha aparência humana, e alguém vai falar: mas Deus não aceita a imagem. Mas a questão ali foi o modelo que Moisés recebeu do Senhor.
Por isso já foi enfatizado aqui que o importante não era a arca em si, era valorizar a presença do Senhor. Hoje nós trazemos a arca para nós, né? Vamos para Colossenses 2:9, que é o Emanuel, o Deus conosco, né? O Deus que está conosco. Então, essa era a figura, né? Era dizendo, Deus está propício. Ele está pronto, ele é santo, que os querubins representavam a sua santidade, representava ali aquele cuidado, o temor, mas também dizendo, ele está pronto. Porque a tampa não era fixa, ela podia ser movida. Então, quer dizer, de acordo com o meu comportamento, Deus vai se tornando propício ou vai ficando contrário a mim. É o meu comportamento. E é interessante quando nós olhamos, e você também pode abordar, essa tampa com esses dois querubins, frisando que Deus jamais teve problema com imagem. Né? A imagem para Deus não tem problema nenhum. O que Deus se incomoda é com a idolatria. E essa imagem, ela é perturbadora, porque por vezes nós criamos uma imagem para nossa idolatria. A idolatria sempre foi um problema. Isso desde o princípio. Quer dizer, hoje você talvez não tenha na sua casa, né, uma imagem de escultura, mas possa ter um carro de escultura, possa ter uma roupa de escultura, pode ter uma mulher de escultura, um homem de escultura. Os filhos de escultura. É complicado. Não toca no meu filho. Se tocar no meu filho, né, eu sou crente, mas nesse momento aqui. Então, a idolatria ela é muito sutil. Nós mesmos nos tornamos idólatras. Quando Gideão ele batalha e ganha a guerra com o poder de Deus, a roupa dele se torna uma escultura. Eles adoraram a estola, né? Aquela tipo de um colete que foi colocado. Quer dizer, nós temos a facilidade. Quando o povo de Israel sai do Egito, o que eles se lembram? Não, precisamos de alguma coisa visível, palpável, para nós podermos... Vamos fazer. Quer dizer, fizeram uma imagem. Então, o problema é como tu representa um Deus todo-poderoso, que a sua glória enche toda a terra, numa figura. Nunca vai ser algo que vai representar o nosso Deus. Agora, quando eu olho para você, a imagem de Deus, aí eu vejo. E é interessante notar para nós, uma coisa muito simbólica que nós, como a imagem de Deus, representando a Cristo, você quando faz uma casa, o pastor Luciano vai, não sei se vai concordar, mas você faz o fundamento da casa. Você faz as colunas. Quem olha de fora não tem ideia de como vai ficar aquela casa. Agora quando você começa a colocar todos os tijolos e levanta as paredes, aí você, opa, aqui é uma cozinha, aqui é um quarto, é uma sala. E olha que interessante, nós, como pedras vivas, que formamos o tabernáculo, ou a casa de Deus, para o mundo entender o que é uma igreja, é quando eu, pastor Luciano, juntamos tijolo com tijolo e formamos uma parede. Os outros formam outra parede, e eles veem a imagem de Deus na nossa vida. Veja que interessante, que quando nós estamos unidos, quando nós estamos reunidos, num só propósito, aí o povo vê a casa de Deus, a morada do Senhor. Aí vê a representação de Cristo na terra. E isso que é o interessante, que quando nós olhamos aqui, a tampa, que é chamada propiciatório, é aquilo que cobre o que está lá dentro. Aquilo que é precioso. Então ele cobre. Assim como eu acredito que quando Deus olha para nós, e ele não olha para nós como ele olha para o seu filho. Né? E aí tem um filtro, opa, dá para suportar esses homens. Nós estamos debaixo, né, irmãos, da nuvem chamada sangue de Jesus. Então, Deus só nos vê por debaixo desta nuvem, chamado sangue, ou também vamos lá para o sacrifício, porque se não fosse o sacrifício de Jesus, não teríamos condições de nos aproximar de Deus em se lembrando que lá na frente, por causa da idolatria, anos, séculos à frente, desta ocasião, Deus vai proibir que a arca seja reconstruída. Jeremias 3:16. E aí, para você, professor, grave aí. Jeremias 3:16. Lembra de João. Né? Lembra do que está lá. Então aí, para colocar dinheiro, não posso. Para colocar os pedidos de oração, não posso. Ah, pastor Luciano, mas aí aqui eu vou entrar em confronto. Pois é, irmãos, mas a palavra nos confronta mesmo. A palavra é para isso. Nos confronta, nos faz ver o lado errado das coisas. Porque, na realidade, Deus proibiu porque tornou-se idolatria.
Quando Ofni e Finéias leva a arca, eles levam sem temor nenhum. Eles levam meramente pelo objeto que ela era. Não, eu levei a arca, eu posso estar do jeito que estiver. Eles estavam julgando com suborno, comendo a melhor parte do sacrifício, né? Comendo a melhor parte. Tudo que era de melhor que era para ser apresentado, eles comiam e resolviam o problema, e dependendo do suborno, eles julgavam a causa e estava resolvido. Que foi ao ponto que nós criticamos quando o povo de Israel pede um rei, mas o povo de Israel pede um rei porque eles entenderam. Samuel vai morrer. Já tivemos problema com os filhos de Eli. Agora vem os filhos de Samuel que vinham na mesma situação, na mesma cultura dos filhos de Eli. Então Deus proíbe que seja refeito. Aí, irmãos, é para nós pensarmos, né? Para nós darmos uma analisada, que esse Cristo, que é essa presença, hoje ela está em nós. E nós precisamos entender que quando nós, como igreja, nos reunimos, ou quando nós que somos essa casa, esse templo, esse tabernáculo, o mundo não vai ler a Bíblia. Se você der uma Bíblia para uma pessoa de presente, faça bem, não é errado. Mas o máximo que ele vai fazer na casa dele é abrir ela no Salmo 91 para dizer que a casa está guardada. Agora, a minha vida, a sua vida, o mundo vai ler. É interessante, porque também é justamente essa imagem de Deus restaurada através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro imaculado que foi oferecido antes da fundação do século, é que vai trazer essa condição de entrarmos no Santo dos Santos. Quer dizer, foi o sacrifício dele que rasga o véu de alto a baixo e nos diz que devemos entrar ousadamente, quer dizer, com confiança ao trono da graça, na presença de Deus, a própria arca. Isso é maravilhoso. E aqui em cima da tampa foi esculpido esses dois querubins. Nós vimos os querubins em Isaías, no capítulo 6. Capítulo 6. Que Isaías tem a visão, com duas asas cobriam o seu rosto, com duas asas cobriam os seus pés e com duas asas voavam, mostrando a santidade de Deus. Irmãos, é fundamental para nós que estamos aprendendo a verdadeira palavra, colocar que o nosso Deus, apesar de ser amoroso, piedoso e até dar o seu próprio Filho como sacrifício vivo para nós, ele também é zeloso. Ele é santo. Ele não é uma figura no nosso padrão. E nem um pouquinho acima de nós. É muito ele acima. É muito acima. Então esses querubins estavam ali como guardando, né? O trono. Ali, quer dizer, dando honra. E Deus vai se manifestar no meio deles. Não é através deles. No meio. Ponto isso. Anjo não vem para fazer obra na terra. Anjo não vem curar. Então, se vocês dizem assim, mas eu vi um anjo no meio da igreja com uma bandeja e curando as pessoas. Menos. Vá para a palavra. Anjo não cura. Pode curar, sim, ele pode curar. Se Deus der, como foi o caso de João, né? Ele, na realidade, nem curou, ele tirou a fala do Zacarias, o pai de João. Mas o propósito de cura não é para anjo. Irmãos, e nós temos que ser bem abalizados na palavra para refutarmos de maneira veemente, lembrando aquilo que o apóstolo Paulo vai ensinar. Se eu mesmo vier ter convosco e trouxer outro evangelho, que eu seja maldito. Se aparecer anjos aqui e trouxerem outro evangelho, malditos vão ser eles também. Porque, na verdade, você não vai ver anjo curando, porque quando Deus fala com Israel, através de Moisés, já no capítulo 15 do Êxodo, Deus fala, diga aos filhos de Israel, que se eles me obedecerem, que se eles me ouvirem, eu sou o Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Então ele não fala, o anjo tal é o Rafá, ele fala, não, eu sou o Jeová Rafá, lá no original, o Javé Rafá, o Senhor que sara, e nenhuma das doenças que eu permiti ter nos egípcios, em vocês não vai ter, porque eu sou o que sara. Foi João, quando tem a visão, ele se prostra perante o anjo. E o anjo não aceita, o anjo fala, não, adora só Deus, eu não posso ser adorado. O anjo se coloca na condição menor do que João. O anjo chega a falar para João, eu estou aqui porque eu sou conservo teu. E o anjo está certo. Porque Hebreus capítulo 1 já vai falar sobre isso. Os anjos de Deus são ministradores de bênção
enviado ao nosso serviço. Aí você vai falar, mas se eles são ministradores, quem ministra não cura. Ele só ministra, ele só guarda. Aí você vai ver bem pontuado lá no Salmo de número 34, né? E o versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Mas não fala que ele cura. Ah, pastor, mas lá na igreja tem um anjo que vem, que anestesia. Pois é, irmãos, eu prefiro não ir contra a palavra, eu vou ficar com a palavra. Essa questão de anestesia, o nosso Jesus cura sem anestesia mesmo. Ele chegou na casa de Jairo e a menina estava morta, ele só mandou ela levantar, encontrou com a viúva e o filho dela estava morto, sendo levado para ser enterrado. Ele manda, levanta, menino. O menino levantou. Lázaro, ele só dá um grito, Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu para fora. Nós precisamos ter autoridade, né? Então, aqui quando você olhar essa segunda etapa, então é bom que você colocar a tampa, aquilo que vai proteger o que está no interior. Com isso, nós temos também a figura dos anjos que também protege, né? E dá a honra àquele que fez todas as coisas, né? E você tem vários pontos para trabalhar. E aí o propiciatório como também aquilo que torna o ser humano propício, aquilo que encobre as nossas transgressões e nos purifica através do seu sangue. Agora nós vamos fazer a última parte, que vai falar sobre os elementos da arca, quer dizer, o que estava dentro da arca. Então é o terceiro ponto, que vai começar com as tábuas da lei, o segundo com o vaso com maná no deserto, e o terceiro e o final, a vara que floresce. Todos eles têm uma quantidade de informação muito grande, e dá para você, através do Espírito Santo e da graça do Senhor, fazer com que a lição se torne maravilhosa. Essa lição aqui você pode chorar junto com a igreja, né? O Espírito Santo pode cantar no meio do seu povo, porque é palavra pura. É palavra pura. Então, quando nós olhamos a figura da arca colocada como um símbolo de idolatria nos dias de hoje, você vai, eu estive numa igreja em São Paulo, gigantesca, linda, maravilhosa, tem uma gigantesca arca lá. Quer dizer, a arca está espalhada em tudo quanto é lugar. Você vai a Jerusalém, eu ganhei uma arquinha. Eu estou com vontade de, né, mas não sei quanto tempo ela vai durar lá em casa, está me incomodando. Mas você vai dentro de uma igreja, tem a figura de uma arca como que dá autoridade. Como se não bastasse, as pessoas botam orações. Irmãos, pensa bem. Se você vai diante de Deus e tem acesso a conversar com Ele, para que escrever um bilhete e colocar numa caixa? Para que esse bilhete viajar até uma certa altura da terra, num monte, e ser queimado? Pensa. Deus é vivo e está presente dentro de você, não é em outro lugar, no seu coração. Antes de você falar, ele já ouviu. Por que você precisa escrever num papel e entregar para algum lugar? Por que você precisa pedir para alguém orar para você? Sim, claro, é bom. Devemos orar um pelos outros. Mas é papel nosso fazer esse ponto. E aí chegamos ao absurdo de vender arca por quê? Porque dá dinheiro. De colocar dinheiro dentro da arca e dizer assim, faça um propósito com Deus. Né? Junte as moedas, coloque dentro dessa arca e... Gente, será que as pessoas não lêem a Bíblia? Será que as pessoas não veem que o que é sagrado não se profana? Que não dá para você dizer, mas irmãos, é porque está dando certo. Jeremias vai dizer isso, o povo estava pensando que estava dando certo porque fazia as coisas, até o momento que a Babilônia veio e levou o povo de Judá cativo, porque o de Jerusalém, o pessoal que era do norte, já tinha ido no ano 722 com os assírios. Mas o tempo deles chegou, por quê? Porque abandonaram a Deus, pensaram que podiam, através de sacrifício, através da guarda do sábado. Deus chega a dizer o seguinte, né? Eles me abandonaram, eu que sou a fonte de águas vivas, e tomaram para si cisternas rotas, né? E é interessante, irmãos, nós paramos para pensar, as tábuas ali que estavam na arca, já não é a mesma que Deus esculpiu. Porque quando Moisés vai descer do monte e ele vê o bezerro construído e o povo adorando, ele quebra as tábuas e ele tem que refazer. De acordo com os historiadores, e Deus tem que ter dado a Moisés, Deus deu a Moisés um vigor e uma força, porque de acordo com alguns historiadores era um granito puro,
E cada tábua dessa, 50 quilos. 50 quilos. Cada tábua. Ele desceu com essas duas. Aí, irmãos, agora, e por isso que eu já falo com os irmãos que a questão da pessoa começar a pontuar as coisas. Os levitas para carregar, irmãos, 5 quilos que você começa a carregar de uma esquina, se você comprar 5 quilos no mercado, faltou arroz, eu fui lá e comprei 5 quilos e vem trazendo a sacolinha. Dependendo da distância, irmão, parece 50 quando a gente chega em casa. E Moisés teve que fazer de novo, trazer as duas tábuas. Essas tábuas foram guardadas lá dentro. E ele teve que esculpir. Esses levitas carregavam. Então aí os irmãos vão ver que era algo muito sério. Não era uma coisa assim para se brincar, né? Então elas estavam ali, então não foram as primeiras, foram as que Moisés, né, na verdade, fez. O maná, na realidade, era representando aquela provisão contínua de Deus. E que nós, irmãos, vivemos essa provisão. Você não tem tudo que quer, como eu também não tenho tudo que quero. Mas o necessário, Deus tem nos dado. A providência do Senhor tem sido conosco. E também a vara de Arão, que vai mostrar uma autoridade, né? Mas também mostra a autoridade de Deus, mostrando que Deus é o dono da obra. Quando o pessoal, junto com Coré e todos os líderes das tribos se levantam, e, né, Coré, Datã, Abirão levanta e os outros se levantam também juntos, porque todo mundo queria ser sacerdote, a Bíblia diz que milagrosamente Deus fez a vara de Arão florescer. Aí nós vamos ver que Jesus lá na frente vai falar algo assim: ninguém tome para si essa honra, a não ser quem por Deus foi chamado. Hoje nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo agora uma nova era, né? Fulano agora é o apóstolo e tem que ter agora, antes o ápice para muitos era quando era a consagração ao pastorado. Então o ápice agora é quando se chama a pessoa de apóstolo, né? Então... E lembrando aos irmãos que a figura de apóstolo... É o figura de enviado. Foram 12, né? Na realidade, ele teria que ter começado o ministério de Cristo, caminhado com ele até a ressurreição. E aí, depois, sim, poderia ser considerado apóstolo. Paulo reivindica o apostolado como um abortivo. E por aí para. Agora, se hoje se auto-intitula um apóstolo, não caminha. Aí, né, vai falar, mas em Efésios o próprio Paulo fala, mas aí, quando você vai para o original... Paulo está falando, na verdade, que Deus deu alguns para serem missionários, não apóstolos. É porque do original, né? No original é enviado. Então seria hoje quem deixa a sua nação, quem deixa a sua terra e vai para um outro país, pregar o evangelho, abandona tudo e vai levar a palavra de Cristo. Não como um degrau ministerial para me colocar acima das demais pessoas. Né? E lembrando bem, irmãos, que Deus também nem tem esse interesse, porque Jesus, quando inspira Pedro, vai falar através de Pedro que nós devemos exercer a autoridade sobre o rebanho de Deus com alegria, com voluntariedade e ainda mostrando para esse rebanho, eu tenho autoridade, mas eu estou aqui como Jesus, eu lavo os seus pés, eu enxugo os seus pés, eu estou aqui para te servir. Até lembrando, irmão, se nós fizermos uma pirâmide, no alto da pirâmide nunca vai estar o pastor, no alto da pirâmide está a igreja e na base dela vai estar o pastor. Para suportar. Para suportar, nós somos a base. Nós estamos ali para servir. E tem uns abençoados que tem E tem uns abençoados que você... Tem uns que já se colocam no papel de ser servido. O próprio Jesus vai falar, eu não vim aqui para ninguém me servir. Eu vim aqui para servir vocês. Então são questões que nós podemos pontuar e que vai enriquecer a sua aula. Falar a vara de Arão vai falar da autoridade, o maná vai falar da provisão e as tábuas vai falar de um Deus que sempre está norteando o seu povo através da sua palavra, que é a palavra que nós pregamos hoje. Então, nós temos aí um resumo, né, um subsídio para você, e explore um pouco mais, aplique um pouco mais, e com certeza o Espírito Santo estando com você e você seguindo as orientações, Deus estará continuamente abençoando o seu povo. Nós agradecemos a todos vocês, lembrando que
se possível, deixe o seu like, compartilhe, passe para os seus amigos e nos ajude a divulgar a mensagem da Palavra de Deus. Assim estaremos juntos na próxima semana aí trazendo a lição de número 10. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.